É isso aí, hoje vai ser sem ninguém, porque tem jogo do Flamengo, então o pessoal vai ficar só vendo o jogo do Flamengo. Tá rolando, né? Estão vendo aí? Tá rolando. Tá no Beleza. intervalo. Ah, show de bola. Maravilha. Então vamos lá falar sobre a quinta rodada da Libertadores, né? Que tem umas surpresinhas aí. Pelo menos pra mim, porque meu palpite eu achei que o Inter ia perder, né? E ganhou. Né? Ganhou lá dentro. Beleza. E o Bahia dançou, né? Mas vamos lá, vamos falar de grupo por grupo. Começando pelo grupo A. O Rodrigo deve aparecer daqui a pouco aqui, né? Ele falou que deve chegar aí daqui a pouco, beleza? Então, por enquanto, só nós quatro mesmo. Ok? Então lá, grupo A, grupo Botafogo. Quem quer começar? Começa o Pedrinho. Botafogo e Estudiantes, para deixar bem claro. Olha, a primeira coisa que eu tenho que falar do jogo é que finalmente, a torcida do Botafogo começa a sentir o dedo do Paiva. Finalmente. Demorou, mas finalmente estamos sentindo o dedo do Paiva. E literalmente rolou o dedo dele, né? Literalmente. Mas olha, o jogo foi muito bom, viu? Botafogo fez um primeiro tempo excelente, de almanaque. Podia ter feito mais gols, inclusive, né? Pressionando muito desde o começo, né? Com boas jogadas, o Arthur jogando muito bem, indo pela direita, pela esquerda, pelo meio, uma movimentação muito boa, né? O Botafogo erra alguns gols, mas no finalzinho do primeiro tempo ele consegue fazer 1-0, né? Com o Juan Cruz, falem dele, e vem para o segundo tempo. Segundo tempo, o Botafogo começa do mesmo jeito, na pressão, né? Acaba conseguindo um escanteio onde o Igor Jesus cabeceia a bola na trave, né? E nesse escanteio, a bola, numa falha do goleiro, né? Acaba o Igor Jesus conseguindo fazer o 2-0. E parecia que... Gol de cara. Fez de cara. De cara. Né? Você viu a foto? Impressionante, né? A foto. E parecia que o Botafogo ia lavar a égua, ia tirar o saldo de gols, inclusive. Que naquele momento o Botafogo estava empatado no saldo de gols com o Estudiantes, né? Até que veio o pênalti. O pênalti, gente. Não sei se a gente vai conversar sobre o pênalti. Eu sei da opinião que a galera acha que não foi pênalti, mas eu achei que foi pênalti. Tá? Você vê que não tem clubismo, enfim. Foi pênalti, o cara bateu, e na hora que ele fez o gol, o Botafogo caiu muito, sabe? Ficou naquele marasmo, a torcida sentiu, porque a torcida se cala, que estava fazendo uma festa, a torcida se cala, e nitidamente o time adversário, que eu sempre esqueço o nome, os Estudiantes, eles sentiram o momento e vieram para cima com tudo. E aí, bicho, você que é torcedor, você sente, né? E não demorou muito para eles fazerem o gol de empate, né? E naquele momento ali, realmente, cara, foi terrível. Parecia que o Botafogo ia ser realmente eliminado. Mas o Botafogo, cara, e isso é uma coisa que o Fábio tinha falado numa outra live, que são jogadores já experimentados, né? Jogadores que já se provaram, né? Pelo menos a grande maioria deles, né? Eles vão para cima e num lançamento espetacular, num drible sensacional do Arthur, que ele domina a bola driblando, dá até uma caneta no cara, ele espera o goleiro tomar a decisão, mete no outro canto, faz o terceiro gol, né? E uma vitória muito merecida. Se o Botafogo tivesse empatado aquele jogo ali, ia ser muito injusto, porque, claro, futebol, justiça é bola na rede, né? Mas o Libertad, ele soube ler o jogo, né? No momento que ele sentiu que o Botafogo... Estudiantes, tá vendo? Eu não sei, faz muito tempo que eu não estudo, Matheus, que eu não sou estudante mais. Mas eu acho que isso é uma coisa de Libertadores mesmo, né? O saber ter a leitura de jogo, porque eles tomaram um amasso o jogo inteiro, mas quando eles sentiram que o time do Botafogo arrefeceu, porque também cansa, porque a pressão, uma hora você cansa, a torcida também sentiu, foi ali 10 minutinhos, 10, 12 minutos que eles sentiram o jogo e foram para cima.
E aí inverteu, o Botafogo não conseguia mais sair, mais tocar a bola. Eles passaram 10 minutos fazendo pressão, tiveram uma boa chance e na sequência fizeram o gol, né? Agora eu acho que foi merecido, o Botafogo ganhou de 3-2, um bom jogo, o Arthur, um jogo espetacular, mais um lançamento do Marlon Freitas espetacular, né? Marlon Freitas realmente, eu tava vendo, o pessoal tava até falando da estatística aí, de que bolas longas, parece que ele é o mais assertivo do mundo, assim, né? Alguém falou, não sei se foi o Matheus que tinha me falado sobre essa estatística aí, enfim, mas eu acho que é merecidíssimo, e agora o Botafogo tá por uma vitória, né? O empate não serve, se o Botafogo empatar, ele tá fora, né? Então o único resultado que serve agora para o Botafogo é a vitória e vai jogar em casa contra o líder, né? Engraçado, o líder, que é o Alaú, ele é líder, mas perdendo, ele tá fora. Porque o Estudiantes vai jogar contra o cara bobo. E vamos e né? venhamos, Pois é. o cara bobo que tem um ponto, que empatou com o Alaú, inclusive, uma coisa de louco. Fora isso, ele perdeu todos os jogos. E no último jogo, que ele perdeu de 4-0 para o Estudiantes, ele já botou o time quase reserva, porque como ele já está desclassificado, ele está preocupado com o campeonato venezuelano. Então você imagina essa última rodada como vai ser, né? Então vai ficar entre Botafogo e Laú mesmo, só a vitória interessa. Realmente o jogo foi muito bom, né? Foi uma noite de Copa mesmo, né? Um jogo de Libertadores, uma vitória de Libertadores, né? Aquela na raça, assim, nos últimos minutos. Mas foi mais do que merecido, né? O Botafogo, no todo, no geral, jogou bem mais que o Estudiantes. No primeiro tempo ali, como o Pedrinho disse, poderia ter saído mais, com 2-0, com 3-0. Mas não aconteceu, né? Foi 1-0. Alguns gols ali perdidos ali que acontece também do jogo. Mas no segundo tempo, né? Foi logo no comecinho o gol do Igor Jesus. Foi ali, acho que aos 5, por ali. E ali parecia mesmo que o Botafogo ia meter 3, 4. Tava até vendo o jogo com a minha irmã, né? E aí tava aquele amasso, né? Eu lembrei muito daquele jogo contra o Peñarol, na semifinal do ano passado, que o Botafogo amassa o primeiro tempo todo, né? Jogo bem truncado também. Mas quando faz o primeiro, né? Ele deslancha depois e aplica uma goleada, né? Eu tava com esse mesmo sentimento, né? Quando fez ali o segundo, eu falei, vai fazer o terceiro, vai fazer o quarto, né? Mas do nada um pênalti, realmente. Eu não achei pênalti, né? Eu acho que tipo, é discutível. Acho que dá até para marcar, mas não sei. Eu não marcaria, né? Eu achei que o Gregory estava disputando espaço ali. Ele até tá com o braço no corpo do jogador do Estudiantes, né? E a bola acaba batendo, né? Um pênalti bem batido também, né? Por mais que tenha sido fraco, né? Mas eu vi uns comentaristas falando que no sintético, né? A bola vai mais rápido, né? Desliza mais rápido. Então, se você bate rasteiro, a bola vai mais rápido, né? E aquela bola só entrou porque triscou na trave. Porque se não triscar na trave, o John teria pego, porque ele foi muito bem, né? E aí, a partir daí, né? O Botafogo, ele realmente sentiu esse gol, né? Não só os jogadores, né? Mas com a torcida também, o Pedrinho que estava no próprio estádio, a gente estava conversando no grupo, ele falou que a torcida deu aquela desanimada, né? Um setor do estádio, né? Que é o setor leste, deu uma desanimada, e isso acaba passando também para os jogadores dentro de campo, né? E aí no segundo gol, eu achei até um mole da zaga do Botafogo, né? Meio que a bola rebateu ali acho que na perna do Jair, e acaba sobrando de volta pro jogador do Estudiantes que manda no cantinho, né? Indefensável. Mas quando o Botafogo leva o primeiro gol também, eu achei que o Paiva mexeu mal. Tipo, naquele momento, eu teria mexido. Ele botou o Natan no lugar do. Eu não me lembro agora quem que ele retirou, mas ele botou o Natan. Se eu fosse ele, eu teria botado um Alan, alguém mais, um Santi Rodrigues, para conseguir conter mais a bola, né? Troca de passes ali naquele momento. Mas depois ele fez a substituição, né? Botou o Natan ali mais ali para os 20, 15 e o Botafogo conseguiu voltar até a posse de bola, né? Até que aos 40 o Marlon Freitas realmente dá um passe sensacional pro Arthur, e ele faz aquele domínio espetacular e o Botafogo consegue o gol da vitória, né? E só um detalhe que eu acho que foi o Marlon Freitas que no primeiro gol ele dá o passe pro Arthur também. E aí o Arthur cruza para a área, e é um passe longo assim também, né? Então ele tem esse acerto no passe, né? Ele tem esse passe que é muito bom.
Mas só destacando alguns jogadores do Botafogo que realmente foram muito bem. O Arthur foi o dono do jogo, levou o craque da partida, né? Vem rendendo, né? A torcida tava pegando o pé dele quando ele chegou, ele não tava conseguindo entregar, mas ele vem da Rússia, né? Lá é um outro ritmo e tudo mais, a adaptação aqui ao Brasil. Mas agora ele vem entregando, né? Todo mundo dizendo que agora o Arthur chegou, né? E nesses últimos 3 jogos tipo, nos últimos jogos ele tava tentando e tava errando, né? Agora ele já tenta e tá começando a acertar, né? Isso é muito bom pro Botafogo. Ele já tá meio que pegando como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, mas ele tá O ritmo pegando de jogo, né? isso, exatamente. E alguns destaques pra zaga, né? Dupla de zagas, que é a zaga reserva do Botafogo, né? Já que o Jair não, já que o Barbosa e o Bastos estão machucados, né? O Jair e o David Ricardo são os reservas e eles vêm atuando muito bem também. Esses são os meus destaques, Deixa eu né? só fazer um Cuiabano, eles estão comentário. fazendo uma bela de uma partida, né? Mais uma. Mas esses são os destaques. 2-0 pro Luiz Araújo. 2-0 Dois? Flamengo. Ok. Deixa eu só fazer um comentário nisso que o Matheus falou. Duas coisas, Matheus. Primeiramente, a zaga, né? A zaga reserva. E são 2 garotos. O Jair, que é um cara muito promissor, né? Muito badalado. Mas ele acabou de fazer, tem pouco mais de um mês que ele fez 20 anos. E o outro zagueiro, ele tem 22 anos, cara. E eles estão substituindo a zaga campeã da Libertadores, né? E são 2 garotos. E eu fui pegar a ficha do David Ricardo, ou Davi Ricardo, sei lá como é que se diz. O garoto, ele jogava no Fluminense do Piauí. Lá ele foi pro Ceará. E jogou as últimas 3 ou 4 temporadas no Ceará. Ou seja, são 2 zagueiros que estavam jogando a segunda divisão, né? Do ano passado. Nunca tinham jogado a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, cara, palmas pro scout do Botafogo que consegue ter essa visão. Esse Davi Ricardo aí, rapaz, ele joga muita bola. Ele teve uma jogada no segundo tempo que ele saiu driblando 3, enfiou uma bola, o Botafogo quase faz o gol, né? E só para consertar um errinho do Matheus aí, Matheus, não é Arthur não, tá? É Rei Arthur. Né? Olha, esse jogo eu assisti e acho que assim, em relação ao pênalti, eu acho ele discutível, mas eu acho que o Botafogo não peca, ele peca ali em não reclamar mais e esfriar mais o jogo. O jogo Libertadores tem uma pegada de catimba, querendo ou não. Então eu acho que ali poderia ter roubado mais tempo e mesmo que o gol saísse, esfriava um pouco o time dos Estudiantes, né? Então eu acho que a decisão é muito rápida, o Botafogo reclama pouco e logo em seguida o Estudiantes pega o momento do jogo e vai para cima. Então eu acho que o erro para mim tá não catimbar uma competição que faz parte catimbar. A outra coisa é que assim, já são muitos anos de times brasileiros ganhando a competição. Então, querendo ou não, até inconsciente talvez a arbitragem vai ser pró algum time argentino, chileno, equatoriano, é complicado. Então, assim, os times brasileiros têm que ser impecáveis, né? Não pode dar margem nenhuma para resultado ruim. O Botafogo deu margem. E eu deveria ter gravado alguma coisa, porque antes do terceiro gol do Arthur, eu tava pensando assim, mas que jogador subestimado no futebol brasileiro. Ninguém nunca falou muito do cara. E sempre que eu vi ele jogando, mesmo em outros clubes, como ele dá volume de jogo. Ele tá de um lado, tá do outro, tá com passe, tá com cruzamento. Então é um cara que eu acho que se engrenar aí, eu acho que ele não tem essa cultura de protagonismo, mas como um grande coadjuvante de um time acertado, vai dar muito volume de jogo para o Botafogo, né? Foi uma vitória assim de Libertadores, como o Matheus falou, categórica ali na emoção, e agora depende só de si também para conseguir essa classificação. Só ganhar. Com empate, o Botafogo teria que. Com empate, se empatasse, o Botafogo teria que ganhar com 2 gols de diferença, né, da Laú. Mas agora é só uma vitória simples. O
Caí? Tá me ouvindo? Não, tá aí, ué. Fala. Bugou mesmo, bugou o cérebro. É porque travou aqui. Travou aqui. Não, eu achei que foi pênalti. Enfim, na hora lá no estádio, eu vou ser sincero, a gente nem viu. Eu nem vi a bola batendo na mão. Na hora eu olhei pro lado assim pro meu irmão, falei, uai, o que aconteceu? Porque é muito rápido o lance, né? E a gente ficou encoberto, embora o lance estava bem na nossa frente. Mas a gente ficou encoberto, não entendi nada o que aconteceu. E o único motivo de eu achar que foi pênalti é porque o jogador ia dominar a bola dentro da área, né? Concordo. Agora, É você muito pode leve, dizer mas também ele que a atrapalha, bola não estava dominada. ele atrapalha o Enfim. domínio, Mas exatamente. mas eu achei que atrapalhou o domínio, ele ia dominar dentro da área, por isso que eu achei que o pênalti no final das contas foi justo. Mas, ó, pra gente que não estava no estádio, pra gente ver, demorou uns 5 replays pra gente ver o toque também, tá? Pois é, o replay, eu fui ver o replay, eu só vi um replay, e mesmo assim eles botam muito em câmera lenta pra gente conseguir ver, sabe? O outro lance, outros ângulos não dá pra ver. Muito engraçado. O árbitro tava de frente. Aí foi engraçado que eu tava vendo com a Beatriz, né? Minha irmã. Aí tava 2x0, assim. Quantas vezes que a Beatriz é a sua irmã? Quê? Você vai falar quantas vezes que a Beatriz segunda, não foi, não? Beleza. Enfim. A gente tava vendo o jogo assim, aí já tava 2x0, o Botafogo ali bem no segundo tempo. Aí lá, tomara que saia um pênalti pro John defender. Aí eu falei, não, pô, que isso? Pode não. Aí quando dá o pênalti, eu olhei pra ela, eu falei, agora tu torce pro John defender. Aí foi gol, eu fiquei encarando ela assim. Ela, pô, complicado. Só falta o gol do Arthur, ela ter levantado pra fazer alguma coisa. Agora ela vai ser convidada a levantar sempre no jogo, ó. Tá ruim aí, levanta e vai lá. Maravilha, vamos lá. Então, Universidade do Chile com 10, Estudiantes com 9, Botafogo com 9 e o Carabobo com 1. Então, o Botafogo só ganhar do Universidade do Chile, tá classificado. Vai pegar, ganhando, pega um segundo lugar, né? Se não tivesse tomado gol ontem, poderia conseguir pegar ainda um primeiro lugar, né? Mas vai ser bem difícil. Só se golear, né? Mas eu acho difícil. Provavelmente. Provavelmente. Mas se você acha que o Estudiantes vai fazer o quê com o Carabobo? Vai golear. Né? Pois é. Ou não, né? Pois é, e a diferença de saldo de gols. A diferença são de 2 gols do Estudiantes pro Botafogo. Sim, 2 gols. Pois é. E o Universidade do Chile tá com 1 a mais que o Botafogo, né? Esse jogo me lembra. Esse jogo do Estudiantes e Carabobo, embora eu não fosse vivo, eu não era vivo, mas esse jogo me lembra Argentina e Peru na Copa de 78. Quantos gols eles precisassem fazer, eles iam fazer. Não tinha jeito. Ai, meu Deus, olha o meu coraçãozinho. Então te chamando aí, Pedrinho. Beijo, Manega. Beijo, seu lindo. Você é meu compadre, meu camarada. Salve, Cutrim. Tamo junto, meu parceiro. Vascaíno. Olha o Vascaíno aí na live, ó. Vamos lá. Grupo B tem River Plate com 8, Independente Del Valle com 8, Universitário com 7 e Barcelona de Guayaquil com 4. Beleza? Então, aqui deve... Deixa eu ver a próxima rodada como é que vai ser. River Plate tá ganhando de 4-2, inclusive. E já tá rolando agora o jogo, tá certo. Tá rolando agora o jogo. Já se classificando, né? Beleza. Vamos lá. Então, vamos deixar o Flamengo para depois ou quer falar logo como é que tá aí, o Fábio? Não, eu acho que pode deixar por último que a gente pode ter mais informações do jogo aqui. Maravilha. Então, aproveitando que o Rodrigo chegou, mas ele não tá... Ele só chegou, mas só botou a live aqui. Agora ele vai aparecer. Aproveitando que o Rodrigo chegou, vamos falar sobre o grupo D, que é o grupo de São Paulo. Opa! Dali Mengo, hein, rapaz? Dali Mengo! Mengão tá na final. Na final, não. Calma! Nas oitavas de final. Calma que não tá ainda, não. River de um lado, eu tava vendo o River e o Mengo. River e Mengo. Lembramos de Cabanhas nesse momento. Lembramos de Cabanhas. Vamos lá. Fala de São Paulo, Rodrigo. Já que chegou aí. São Paulo. Boa noite à mesa, boa noite
O Pedrinho é o melhor fazedor de vinheta aí da internet. Aí. Fantástico, viu, cara? E aí, Matheus? E aí, Tudo bom? beleza? Tudo bom, Fabião? Então, São Paulo ontem, né? Ontem era um jogo para ser sossegado, né? Um jogo para ganhar sossegado. Aí, aos 15 minutos, o Alisson é expulso. Foi justa a expulsão mesmo. Né? Ele fez uma falta, ele foi dar um carrinho e o cara tira a bola na hora do carrinho. Foi muito azar mesmo. Ele pega o pé do cara, quase que quebrou o pé do cara. Né? E aí o jogo deu uma complicada. No segundo tempo, ele toma o gol. E aí, aos 90, entra um tal de Luca, que ninguém tinha visto esse moleque, faz o gol. Faz um golaço, né? Empata o jogo e a vibração foi quase igual a do Pedrinho ali na hora do empate aos 91 ali, né, cara? Mas é isso aí. E hoje o Tadjeres, ele empatou. Ele empatou. Empatou? Não, ganhou 2-0. Ganhou de 2-0, né? Ele ganhou, isso. Empatou em pontos, isso. Então, já classificou os dois, né? Tanto o Libertad quanto o São Paulo. O Libertad estão classificados. O São Paulo, ele perde só essa primeira colocação se ele perder por uma goleadinha e se o Libertad ele ganhar a última rodada também numa goleadinha. Porque ele tá 4 gols, o saldo, né? E 4 gols aí a mais que o Libertad. E mesmo se o Libertad empatar, ele tem que fazer um gol a mais para ficar com um saldo maior, porque os gols pró, o São Paulo também está à frente. Né? Então, essa que é o complicado para o São Paulo é o Brasileirão. A Libertadores aí tá bem encaminhada aí, cara. Tranquilo. Espero pegar oitavas o Fogão, tá? Espero pegar nas oitavas o Fogão. E que é a vingança, né? Exatamente. Vai ser a grande vingança, o grande nó. Vai ferver a live aqui, aí você vai ver. A minha pergunta, Rodrigo, para você o São Paulo jogou contra o Libertad ou contra o Estudiantes? Ou foi o Botafogo que pegou o Libertad? Eu fiquei confuso, tá? Só para te avisar que eu fiquei confuso. Mas tá tudo certo. Foi muito engraçado, né, cara? Você falando. Você viu o vídeo, Fábio? Você viu o vídeo dele, Fábio? Não vi. Depois você vê lá no Instagram. Tá lá no Instagram do Crosscast. Muito bom. Agora, esse menino do São Paulo que entrou, eu achei curioso. Eu tava vendo hoje, eu fui ver o jogo, ver os lances, né, e tudo mais. E é curioso porque ele teve 2 vezes para entrar no jogo e o Zubeldia, na hora que ia botar ele, resolveu trocar, não botar ele. Foi. E toda vez acontecendo. E aí, ontem, né? A terceira vez que ele ia botar o garoto, só que ele acabou que botou. E o menino fez um golaço daquele e salvou o São Paulo da derrota, né? Deixa eu contar uma historinha aqui. Não sei se o Fábio vai lembrar disso. CEAN, colégio. A gente tava jogando bola lá no gramado lá do CEAN. Aí, o pai de um garoto aqui dessa live, entrou no campo. Foi jogar. O filho da puta, o meu irmão, ele driblou o time todo do meu time. Driblou todo o meu time, ainda meteu de cobertura no goleiro e o Rogério tinha 1 metro de idade, de altura. 1 metro. Idade, não. 1 metro de altura, o filho da puta tinha. 1,30 m, filho da puta tinha. Puta merda. Foi que nem o Luca ontem. Passou todo mundo ali e faz o gol. E tem um gol, né, cara? Impressionante. Ó. E tinha uma piada. Só rapidinho aqui, Pedro. Pode falar. Tinha uma piada interna lá do elenco ali de São Paulo, e que eles estavam ali zoando. Pô, os pais deles estavam com câmera já, com foto, celular, tudo para filmar o tio, e aí eles não entravam. Aí no segundo jogo, tava lá, agora. Não foi. Agora sim. Tava hoje o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, tava todo mundo lá para filmar ele. Fala aí, Pedro. Não,
única coisa que eu ia comentar é que uma pena que na nossa época não tinha câmera. Assim, tinha câmera, mas não dava para ficar aí para escola para filmar, que nem hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão. Hoje em dia eu tenho mais filmagens da a Beatriz, sabe? A irmã do Matheus. Então, eu tenho mais filmagens da Beatriz jogando do que da gente. Porque realmente, velho, o Rogério, ele jogava muita bola, né? Pô, o Rogério era um desgraçado, ele era muito baixinho e jogava muita bola. E eu também, particularmente, né? O Leonardo era um grande goleiro, o Fábio era bem esforçado. Cara, bem esforçado, é O sensacional. Fábio é um grande médico. O Fábio é um grande médico. Depois. Mas por que esses caras assim, que nem tipo esse garoto aí que tá aí na live, ele não acredita? Porque ele vê um monte de velho hoje que não aguenta dar 2 passes, velho. O Rogério foi jogar, a primeira bola que ele dominou, ele deu um passe, foi jogar com os meninos, ele deu um passe e ele se contundiu. Distendeu a posterior na coxa. Distendeu, cara. E aí veio esse cara gordo aqui que não aguenta nada, ele não acredita que a gente jogou bola, né? Lógico. Ele deu uma de Pedrinho, né, cara? O Pedrinho, ele entrava, só ele entrar em campo ele machucava já, cara. Eu nem encostava nele. Ele tava machucado. Meu, agora que eu vi o nome ali do André Agassi da Shopee, eu tava rindo sozinho aqui, cara. Eu tava rindo por dentro aqui. Agora, ó, o São Paulo passa sufoco nesse jogo também. Além da expulsão, o Alan Franco me perde um gol que, pelo amor de Deus, hein? Nossa, aquilo ali não dá para perder. 1 metro do gol tinha que botar para dentro. Então passou mais susto. Ferreirinha, né? Teve também um do Ferreirinha, né? Na cara do gol. A Cazé TV lançou um negócio que eu achei interessante, que é o Note de Copas, que é semelhante ao que a gente tem na NFL, que são como se fossem os melhores lances de todos os jogos da rodada, né? Então eu fui pegando meio que os lances, assim. Esse do Alan Franco eu vi e falei, não é possível que esse cara errou esse gol. Não pode. Esse não pode. Pode ser o zagueiro ali no lance, mas não pode errar esse gol. Não, mesmo. Era só matar e fazer. Mas duas coisas impressionantes do São Paulo, né? Mais uma vez a destacar a base do São Paulo, né? Mais uma vez um moleque com muita personalidade decidindo mais um jogo, né? E a outra coisa é que o São Paulo está atrás do recorde de empates até meio do ano, né? Vai buscar 139 mil empates e nem vai ter essa quantidade de jogos. Eu acho que vai bater esse recorde fácil aí, cara, viu? Beleza, vamos pro grupo E, o grupo Fortaleza, que o Fortaleza pode ficar fora, hein? Fortaleza pode ficar fora. Fortaleza deu um vacilo. Ele empatou com o Bucaramanga em casa. O próximo jogo é com o Racing, né? Se ele perder os dois estão Racing, classificados, praticamente, se empatarem, né? Se empatar, os dois okay. classificam. Se empatar, Não, se empatar, tá ok. Perder... Não sei que porque o saldo do... o saldo deles é muito ruim, tem né? menos 3 de saldo, né? Mas se o Fortaleza perde pro Racing, Atlético mete um Colo-Colo, Fortaleza tá fora. Isso é muito perigoso. A chance ontem mesmo, cara. Era pra ter ganhado aquele jogo ontem, sim, né? Mas os caras entram com Daverson e Breno Lopes no ataque. Cara, me desculpa os palmeirenses aí, que é justamente os caras que fizeram o gol contra o Santos e contra o Flamengo na Libertadores. Sabe? Mas, meu, são caras. O Daverson já deixou de jogar faz tempo já. Ele é só malandragem hoje. E o Breno Lopes, ele nunca foi um atacante, né, cara? Ele nunca foi um cara, bom pra caramba. Pelo amor de Deus, né, cara? O time do Fortaleza é bom, mas precisa de um atacante ali, né, mano? E pra mim, eu vou te ser sincero. Eu nem lembro quem é Breno Lopes, pra você ter uma ideia. É porque você não é torcedor do Santos. É verdade. Quem apanha lembra, né? Maravilha. E... Mais uma coisa sobre esse grupo aí? Não, fala do Breno Lopes mesmo, né? O Racing é o melhor time argentino. O Racing hoje tá jogando muito... É o Racing que é do grupo do Fortaleza. É o melhor time argentino
em futebol nesse momento. Não é o River Plate. O Racing está muito forte e quem cruzar com ele nas oitavas aí vai passar apertado, viu? Tem jogado muita bola dentro e fora de casa. É o campeão argentino, o Racing, né? E Fala uma aí, curiosidade Matheus. é que eu quero pegar o Racing, viu, nas oitavas aqui. Quero devolver aquela final que a gente perdeu. Eu tô Eu querendo também. pegar o Racing. É isso. Mas Agora, o Fortaleza... Primeiro vão passar, né? Primeiro vão passar. Calma. É melhor, vamos ter calma. Né, Matheus? Sim, por isso que eu falei que Matheus. estou querendo. Falei que A estou soberba, querendo. Matheus. É porque a soberba voltou. A soberba e a arrogância. Mas rapidamente do Fortaleza, o Breno Lopes, realmente, eu vi só os melhores momentos, né? Ele perdeu uns gols que, cara, pelo amor de Deus, e não é só de hoje não, viu? No Brasileiro ele vem perdendo uns gols cara a cara assim, é inacreditável, né? Eu não sabia se ele era o titular, né? Porque tinha o Lucero, né? Também, né? Eu não lembro se ele é argentino, mas o Lucero, ele, pô, é bem melhor que o Breno Lopes, né? Só que tava no banco aí, né? Renato Kaiser não é do Fortaleza também? O Kaiser tá no Vitória, Não, né? não. Foi ele que fez o gol contra o Vasco, Tá no os 2 Vitória. gols contra o Vasco. Ah, tá no Vitória. Só para finalizar esse grupo, é engraçado que o Racing ele ganha do Fortaleza fora de casa de 3-0, sabe? Ele fez 4-0 fora de casa com o Bucaramanga, ele ganha de 4-0 do Colo-Colo, e o único jogo que ele perdeu em casa foi pro Bucaramanga. A Libertadores é uma coisa de louco mesmo, né? Pois é. Uma maluquice, mano. Beleza. Grupo F é o que vai deixar um time brasileiro fora. Grupo da morte. Certeza que o time brasileiro não vai se classificar. O Inter ou Bahia, né? Que eles vão se enfrentar na última rodada. E pra mim, quem vai ficar de fora vai acabar sendo o Bahia, viu? O Bahia deu uma vacilada brutal nessa rodada, né? Tinha que tentar pelo menos ter empatado esse jogo, né? O Inter foi bem, né? Venceu na hora que voltou a vencer no momento certo também, né? Ganhou de 2-0 hoje. E ontem o Bahia tropeçou, né? Eu vi alguns momentos do jogo. O Atlético Nacional é um outro time que tá bem arrumadinho, viu? O Atlético Nacional contra o Inter foi muito bem aqui no Beira-Rio. Tem jogando muito bem. Tem jogando muito bem. E contra o Bahia não foi diferente, né? O Bahia teve a chance de empatar no finalzinho, mas não conseguiu, né? O Bahia, ele jogou muito mal ontem, muito mal. Ele teve a chance em casa, né, cara? Ele perdeu do Nacional, né? Do Nacional em casa, o Nacional tá fora já. O Nacional não tem chance de classificação mais. E foi a chance ali. Agora é ganhar do Inter. Cara, pra você ganhar do Inter ali. Que o Lá Inter no Beira-Rio, né? pelo empate. É no Beira-Rio, ele joga pelo empate, tudo, né? Então, sabe? Vai ser muito difícil. O Leonardo, o Inter não é um time confiável. Então, né? Poderoso Inter pode ser que. Pois é, vamos aguardar a próxima rodada aí, né? Zicou o Colorado. Rapaz, o Bahia é o que o Rodrigo falou. Na quarta rodada, o Bahia, se tivesse ganho, estaria classificado para ou quase isso, né? Sim. Ou quase classificado. E ele perde em casa, toma 3 gols do Nacional, que é o time que não ganhou de ninguém. Foi o único jogo que o Nacional ganhou, sabe? E Libertadores, cara, tem que fazer o dever de casa. Se você não faz o dever de casa na Libertadores, você decidir fora de casa é muito difícil. O Botafogo, ano passado, ele é campeão, decidindo todos os jogos fora de casa, mas em casa ele fazia o dever de casa dele. Ele ganhava todas. O jogo que ele não conseguiu decidir em casa, que foi contra o São Paulo, lá no Morumbi foi para os pênaltis. Entendeu? Quase, então, se você não faz o resultado em casa... Se você não faz o resultado em casa, é muito complicado. É muito complicado. Libertadores, é o que o Fábio falou. O jogo mesmo de ontem do Botafogo, com 10 minutos, o lateral direito, o zagueiro e o goleiro já tinham feito uns 5 minutos de cera, cara. Já tinham caído, se jogado. E chega na hora de dar os acréscimos. 2 minutos. No primeiro tempo, o juiz deu 1 minuto.
Acho que foi 1 minuto no primeiro tempo e 4 no segundo tempo. Ou seja, é isso, não tem jeito. Libertadores é diferente, sim, a arbitragem é diferente, o clima é diferente, o jogo é outro. Libertadores é isso aí. Vocês falaram no Botafogo já? Já? Já falaram? Aquele pênalti foi? Quer falar alguma coisa? Então, o Pedrinho achou que foi, mas eu não achei, não. Eu também não. achei que foi, não. Achei, não. O jogo do Bahia, pela Rádio Sociedade, o primeiro tempo. Depois eu sentei para jantar com a patroa e minha baixinha e tava passando o jogo do Fluminense no boteco. Boteco que eu acho que é o culpado pelo meu estado hoje de saúde, mas tudo bem. Foi o amendoim, né? Aquele amendoim terrível. Foi o amendoim. E pelo que eu entendi, o Rogério errou na escalação de um meio-campo muito leve contra um meio-campo do Atlético Nacional muito físico. E aí, toda aquela característica de posse de bola que o Bahia tem, não conseguia. E aí não dava para fazer ligação direta. Então, assim, esse erro em estratégia ali, de repente, foi capital. Agora, é um time do Grupo City que está se arrumando, é um time que não tem a obrigação de nenhum título agora, e que se ficar em terceiro desse grupo e cair para uma Sul-Americana, também está tranquilo. E faz com que vire um franco atirador contra o Inter perigosíssimo. Dependendo de como um tiver na tabela do brasileiro e o outro, de repente o Bahia vai bem arrumado e consegue esse resultado lá no Beira-Rio. Então, vai ser um jogão, tá? Vai ser um jogão. E a chance É verdade. E o Rogério Ceni, cara, ele é especialista em jogar em cima da tática do adversário, né? Ele tem uma ótima leitura do adversário e ele vai usar isso contra o Inter. E o Inter já passou sufoco em casa contra o Atlético Nacional, né? Embora o Inter, agora só falando rapidamente do Inter, o Inter ganha do Nacional do Uruguai fora de casa de 2-0, né? Um belíssimo resultado e que encaminha muito a classificação, né? O segundo gol já sai ali nos 93 com um lance que eu acho que foi falta no início do jogo, do gol, sabe? Então ali era para ser 1-0, mas ainda assim é um grande resultado fora, né? E quase ele perde de 3-0 no Nacional aqui, né? Ele tava 3-0, ele vai e empata o jogo. Foi 3-0 no primeiro tempo. No primeiro tempo, isso não. Impressionante. Maravilha. O não confiável Inter. Não guarde, confie. Rei dos adjetivos. Ó, o Cezimbra, que é gremista, né? Boa noite, em tempo, Nacional vai te catar. Ele falou que agora sou Bahia, não que vai adiantar. Aí tem classificados aqui, preciso avisar que o Grêmio tem 2 ótimos jogadores à venda. Alô, Texto, leva o Volpe e o Gemerson, por favor. Não. O Volpe eu conheço bem. O Volpe o Rodrigo sabe, né, Rodrigo? Ele é lindo, cara. Ele é um goleiro lindo, mas como goleiro ele é ótimo modelo. Camisa para o público feminino, né? Assim, você Mas falando rapidinho do Bahia, né, também uma coisa, os pós-jogos da Casa TV, né, no Instagram e tudo mais, eles fazem os pós-jogos no estádio, né, mandam para eles e tudo mais. No Brasileiro, quando o Flamengo ganhou do Bahia, né, um torcedor do Bahia mandou lá reclamando e tudo mais da arbitragem, né, aquela coisa de sempre, né, do torcedor. Aí falou, mas eu espero vocês nas oitavas, hein, eu quero vocês nas oitavas, né. Agora já começa a perigar, né, e o Flamengo podendo passar, né, ainda tem a última rodada, né, mas, a princípio, né, e eu espero que o Bahia seja eliminado, né, e o Botafogo passa, que é 100zão no bolso. Não para mais agora não toma gol mais, invicto, tudo. A imprensa é isso daí, cara. A imprensa, cara, vocês vão ver amanhã. Qualquer jornal vai falar isso aí. Agora o Malvadão ele voltou, agora não perde mais, agora não sei o quê. É uma alegria, viu? É uma alegria. Vamos lá. Grupo G já está resolvido. O Palmeiras é o primeiro colocado geral, né? Vai decidir todos os jogos aí que for passando. Ganhou em todos casa, os jogos, né? Tirando a final, né? Se for pro final. No primeiro tempo. É o quê? Resolveu a partida no primeiro tempo. Como assim? Não, foi 10 minutos, foi, né?
Foi um gol. Foi 10, 12 minutos, estava 2-0. Foi aos 3. O Palmeiras, ele tá com quantos gols? O que Consegue- pega alguém é consegue o ver? seguinte. Palmeiras tem 11 gols. Quantos gols? Ah, tá. 11 gols. O que pega é o 7 de seguinte, saldo, né? o Palmeiras ele pressiona até fazer os gols, aí ele consegue os gols. Aconteceu isso em 2 jogos, contra o Bolívar e contra o Sport Cristal. Ele fez 2-0 e os caras empataram o jogo. Aí no fim do jogo eles fazem o gol da vitória. E, igual o Botafogo ontem. E em casa, hoje, eles fizeram também ali, rapidinho os 2 gols. Aí eles pararam também de jogar. E o Bolívar, ele quase fez um. Teve um ou 2 lances ali que quase saiu gol. Mas com o São Paulo aí não deu, né? Eles tiveram que ficar em cima até o final, né? Agora, esse do Palmeiras é muito bom, né, cara? O Palmeiras é muito complicado. Maravilha. Mais uma coisa sobre esse grupo aí? Só para dizer que Palmeiras agora ele se torna o favoritaço para Libertadores, né? Porque vai decidir todos em casa. E realmente esse ano o Palmeiras está vindo com tudo, né? O elenco do Palmeiras, eu que já tinha falado antes que achava o elenco do Flamengo melhor, mas eu vou me retratar aqui, tá? Só falando que errei, fui moleque, tá? Errei, fui moleque. E eu falo que eu erro, tá? Mas realmente o elenco do Palmeiras hoje é o melhor elenco do Brasil, sem dúvida. Mas o Palmeiras decide em casa ou em Barueri? Que dependendo do show na Allianz. É verdade. Se a data do show for certinha, é em Barueri o jogo. O Barueri tá com gramado sintético, não tá? Tá. Tá igual. Igualzinho. O do Botafogo, o gramado lá. Eles então tá da mesma tapetinho. marca. O assim. Atlético também botou. O mesmo que o Botafogo, É que o do Palmeiras ali, o do Allianz, é ruim, né? O pessoal fala que é muito duro, não sei o quê. Igual o do Atlético Paranaense também, né? Falam que é ruim também, é muito duro lá. São os mais velhos, né? São os mais velhos. Eu não sei se foi hoje, mas o Botafogo ele acabou de receber mais um certificado da FIFA, falando do gramado, e é o certificado mais alto nível, né? De gramado top. É o único time do Brasil que tem esse gramado dos sintéticos, né? Também. Então, e para encerrar o do grupo aqui do Palmeiras, eu acho que em segundo é o Cerro Porteño, né, cara? Ele tá em segundo hoje, faz um empate, ele classifica em segundo. Acho que não Embora, se não me engano, vou até confirmar aqui, o Cerro Porteño vai subir o morro, hein? O Cerro Porteño vai subir o morro para jogar. O problema é que eu acho que o Bolívar já está eliminado. O Bolívar está eliminado. E o Sporting teria que tirar uma diferença de 4 gols. Então é praticamente classificado mesmo. É isso aí. Beleza. E o grupo H já tem decidido Vélez e o Penharol. Só vai saber quem vai ficar em primeiro. Né? Mas eu só queria fazer um comentário sobre o grupo H. Vai lá. Pô, uma tristeza, gente. Santo Antônio Bulo eliminado. Não, cara, isso aqui me deixou muito chateado. Ele tava com 6 pontos, tava indo bem, mas aí perdeu em casa, né? Perdeu em casa, bicho. Pô, Bulo não podia fazer isso comigo, sinceramente. Ele perdeu os 3 jogos aí seguidos, né? Bulo tem chance de ir para a Sul-Americana? Acho que tem. Ele tá praticamente já. Na verdade, ele tá praticamente, né? Não, tá não. Ele já tá na Sul-Americana. Ele já tá. Olha o Bulo. Vasco! Vai ser campeão. Vai ser campeão. Ele vai tirar o Vascão lá. Pode ficar tranquilo. Se o Vasco se classificar. Se o Vasco passar. Verdade. Você falou, Fábio, que não escutamos? Oi? Você falou alguma coisa aí, eu não escutei. Não. Eu falei só da questão da estratégia. Entendeu? O Bulo, a estratégia dele é ir para a Sula pegar o Vasco. Ah, tá.
E aí, como é que tá aí o Ai, Flamengo? meu Deus do céu. Flamengo 2-0, falta aqui 3 minutos para terminar o tempo regulamentar. Maravilha. E, assim, uma partida correta do Flamengo, muita intensidade do início do jogo. O gol sai com uma cobrança de escanteio do Luiz Araújo muito bem batida na cabeça do Léo Ortiz. E o Arrascaeta, isso eu acho que é da época ainda do Jorge Jesus. Jorge Jesus falava que não estudava muito a parte de futebol, mas estudava muito basquete. E dá para ver num ângulo de câmera um bloqueio do Arrascaeta no marcador do Léo Ortiz. Achei bem interessante esse lance. O Felipe Luiz não vem. Porta-luz, né? Como é que seria, né? Um tipo de um Segura o porta-luz. marcador, mas dá aquela seguradinha mesmo. Se o árbitro quisesse ser mais rigoroso, poderia ter dado uma falta. De maneira polêmica, não vem com Pedro na primeira etapa. O Pedro entrou na segunda, porque ele queria mais intensidade no início do jogo, né? E aí, quando sai o segundo gol no segundo tempo, o jogo perde muito, o Flamengo baixa as linhas, baixa a intensidade, até porque se aumenta muito a intensidade aqui, goleia de muito a LDU, dificultaria a questão da LDU em termos de jogo lá. Então, para ser primeiro do grupo, o mais interessante é isso, é tirar gols no próximo jogo para que a LDU consiga vencer o time argentino, né? O Central Córdoba, e vai ter um tríplice empate. E aí o Flamengo ainda pode ser primeiro do grupo. Porque se a LDU fica sem interesse ou fica muito difícil de tirar saldo, o Central Córdoba ficaria com mais chance de ganhar, de classificar se a LDU ficar sem interesse no jogo. Então, até de maneira estratégica aqui, não era interessante botar muito, depois do 2-0, realmente segurar mais o jogo para embolar de vez esse grupo, que é o que está se caracterizando aqui. Com isso, o time equatoriano teve algumas chances, mas nenhuma defesa do Rossi, assim que você fala, nossa, quase foi gol. Jogo bem controlado, 90 minutos. Nossa, vocês estão pensando isso? Eu tô. E eu vi que o Bruno Henrique ele saiu com gelo no joelho, né? Ele foi alguma coisa mais grave, sabe dizer? Não, Ele apanhou bastante, Bruno. ali, se ele for substituído, sempre ele vai botar aquele gelo nesse joelho. Mas não foi nenhuma pancada, não. Ele já tem ali um desgaste crônico mesmo. Que pena. E o outro jogo, cara, eu vi o primeiro tempo do River Independente Del Valle. Cara, o jogo tava uma loucura, cara. O jogo tava animal. Aos 10 minutos de jogo tava 1-1. Aí aos 20 estava 2-2. E aí o River ele vira o jogo. O último lance do jogo é um pênalti. O cara ele manda uma bola no meio da zaga. O cara sai. Você tá impedido nada. O outro tá ali do lado, ele tira do goleiro. Quando ele tira do goleiro, o zagueiro puxa a camisa dele. E aí é pênalti e o cara é expulso, o zagueiro do Vale é expulso. Aí ele faz 3-2 e meio que mata o jogo. Aí agora no segundo tempo ele fez o quarto gol. Vai ficar sossegado. O clima é igual ao do Maracanã, do Flamengo, sabe? Tá todo mundo lá vibrando e tal, aquele clima legal ali de jogo, né? Então, bem forte os dois. E o Del Valle, com essa derrota, vai ser difícil se classificar para tirar o Barcelona. Né? O River fez o quinto, viu? Eu tenho uma pergunta para fazer para o Pedrinho aqui, Pedrinho, que uma coisa que eu fiquei curioso foi o seguinte: dos times do Rio, só o Vasco jogou fora. Então, como é que foi a logística no Rio de receber 3 jogos grandes de competições sul-americanas no intervalo aí de 48 horas? Aqui... estádio? O Fluminense jogou no Maracanã? Ontem foi... exatamente. O Fluminense joga no Maracanã e o Botafogo jogando no Engenhão, no Newton Santos, né? E hoje o Flamengo jogando no Maracanã. Eles têm essa questão aqui, né? Que não pode ter clássico, né? Dois times jogando dentro de casa, é um problema mesmo. Agora, me parece que eles flexibilizaram quando joga o Botafogo e o Fluminense, né? Porque é a segunda vez que acontece isso.
o que eles tentam fazer é botar o primeiro jogo o mais cedo possível. Se eu não me engano, o jogo do Fluminense começou às 7 horas, né? E o jogo do Botafogo às 9h30. Então eles tentam fazer esse espaçamento de jogo, né? É isso que eles tentam fazer, né? Se não me engano, o outro jogo foi o Flamengo. Flamengo hoje. Isso. Se não me engano, acho que foi o Flamengo. Foi o Flamengo que jogou e depois o Botafogo jogou, né? Então, como não tinha data, eles meio que abriram uma exceção. A polícia sempre falou que não garantiria, mas daquela vez ela garantiu. Então, meio que abriu um precedente aí, né? Se formou uma jurisprudência, né? Então, agora o jogo no Maracanã sendo 7 horas e aqui no Engenhão às 9h30, aí eles estão conseguindo, né, fazer o jogo, né? A polícia está garantindo, desde que tenha esse espaçamento de horário, né? Uma confusão com torcida argentina, que geralmente na praia costuma fazer uma bagunça aí, né? Sempre tem aqui. Aqui é bem complicado, né? E a pior de todas foi com o Peñarol, né? Que é do Uruguai, que foi pelo jogo da Libertadores, que o pessoal tá até hoje preso, né? Los Pibes estão presos, né? Até hoje. E apesar do que a imprensa sul-americana em geral falou, quis mostrar, ali, gente, pelo amor de Deus, né? Os caras assaltaram, deram porrada, queimaram um carro. E eles são assim mesmo, sabe? Eles são assim mesmo. Não estou defendendo as torcidas do Brasil, que são muito complicadas. A polícia no Brasil é complicada, né? No jogo do Brasil e Argentina, a polícia sentou o sarrafo na torcida da Argentina, que só tinha familiares, que era uma torcida totalmente de boa. Tem essa complicação, sim, a gente sabe disso, né? Mas aquele dia, os Los Pibes, eles vieram para bagunçar mesmo e ficaram numa região ali perto do Recreio, ali, entre o Recreio e a Barra, mais pro Recreio, na verdade, e que ali geralmente costuma ser muito tranquilo, não ter muito policiamento, né? E eles se aproveitaram, roubaram mesmo, tocaram o terror e agora estão ali no Hotel 5 Estrelas, com 3 refeições por dia, entendeu? Ali, banho de sol. Em Bangu, né? Isso, 3 refeições por dia, entendeu? Ele sai, uma vez por semana tem um futebolzinho, tem a recreação, banho de sol, entendeu? Estão bem cuidados aqui. Olha o gol. O River fez o 5º gol com o Borja e o Independente Del Valle estava a 2 e fez o 3º agora. O jogo tá 5-3, está no desconto. Só as últimas mensagens aqui do Thiago Cezimbra. Ele falou que, aviso, Rogério Ceni é especialista em entregar para Morangada. Os São Paulinos lembram de 2006. Eu não perdoei ainda, não sei se os São Paulinos. Não, quem é a Morangada? O Inter. O Inter. É o Colorado. O Inter em 2006, na final para a Libertadores, ele tinha um time muito melhor, cara. Ele tinha um time melhor que o São Paulo. Então ele ganhou de mérito, não foi entregar a nada, sabe? Acho ele lindo, Rodrigo. Leva para tua casa e não deixa ele sair daí. Ele já teve aqui, cara. A gente, ó. Agora você se vira aí. Ele falou: confia no Fogão para impedir o teto do Palmeiras. Usa o time da CBF não dá sorte, a não ser que tenha o Carleto no comando, falando do Bulu Bulu. E já pensaram o sorteio da Fogão e Peñarol novamente? Na verdade, no ano passado o sorteio Peñarol... foi do Palmeiras, né? Foi a mesma mas Peñarol, é porque né? Foi. Mas a questão do Peñarol é que ele tá jogando sem torcida, né? Eu não sei quantos mandos eles perderam, mas o Peñarol tá jogando sem torcida ainda. Eu não sabia disso. Tá jogando sem torcida. Sim. Não. Né? Porque realmente, inclusive, os botafoguenses foi muito complicado, não só para a torcida, como para o próprio ônibus do Botafogo, que foi apedrejado. Todos os ônibus que estavam chegando com a torcida do Botafogo, todos foram apedrejados, entendeu? Se criou um clima, assim, porque também... Aí depois eu fiquei sabendo que era, se não me engano, era época de eleição, e o pessoal, os políticos, se aproveitaram disso, né? Porque é de praxe, se aproveitaram para acirrar esses ânimos, né? Fazer aquela campanha ridícula que eles fizeram.
E o negócio foi feio lá, viu? Muito feio. Tentaram invadir. Eles estavam caçando brasileiro nas ruas. O pessoal não tava conseguindo sair com camisa do Botafogo na rua, porque apanhava mesmo. Tem gente que apanhou, né? E, inclusive, o pessoal não tava evitando de falar português. Pra vocês terem uma ideia de como o clima ficou na época, né? Então, eu acho que o correto seria o Peñarol não ter torcida esse ano na Libertadores. Nenhum jogo. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Botafoguense, ele tá com a camisa do Paris Saint-Germain, é isso mesmo que eu tô vendo? Pô, não. Matheus, que negócio é esse, Matheus? Peraí, aí não. Eu achando que era do Lyon, cara. Porra, temos um traidor entre nós. Deixa eu fazer só um comentáriozinho. Que depois eu quero fazer o comentário é o seguinte: tanto no grupo do Botafogo quanto no grupo do Flamengo, a gente teve os dois piores times da competição. O Carabobo fez 1 ponto apenas. O Deportivo Táchira fez 0 pontos. E você vê como é ruim um time tão fraco assim, que vira ponto ganho. É muito ruim para quem para os times que estão jogando, porque ele não vai tirar ponto de ninguém. Então dá uma desequilibrada no grupo. Às vezes parece que é legal um time fraco, né? Mas ele acaba perdendo para todo mundo. É que nem prova de concurso. A prova muito fácil, todo mundo vai se dar bem. Então é melhor ter uma prova mais difícil, né? É uma pena que a Libertadores é tão grande hoje, né, cara? Que ela tinha que ser menor, cara. Ela tinha que ter só times realmente bons. Precisa ter um campeonato mais forte, né? Um campeonato com mais qualidade, né, cara? Se não me engano, Rodrigo, na época que o São Paulo... Se não me engano, não. Eu acho que na época que o São Paulo foi bicampeão, eu acho que só ia o campeão. Iam dois só. Eram dois. O Brasil e o campeão brasileiro. O campeão da Copa do Brasil. Eu lembro que porque em 92 o Botafogo é vice-campeão e ele não vai para a Libertadores, ele vai jogar a extinta Copa Comembol, que hoje seria a Sul-Americana, né? Foi campeão. A Sul-Americana, que depois virou a Sul-Americana. A época do São Paulo foi o São Paulo e o Criciúma, né? Na primeira vez. O Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. O time do Felipão, né? Do Felipão, São Paulo isso, era né? Brasileiro. Incrível, né, cara? Olha a diferença hoje, né, cara? Hoje vão 6. Antes ia 2. Olha só. Perigando em 8, né? Na verdade. Depois com títulos, tudo vai mais, né? Foi o que aconteceu, né? Isso sempre acontece agora, né, cara? Aconteceu na última, né? Porque o Botafogo e o Flamengo abriram 2 vagas, né? O 8º foi para Libertadores. Ou pelo menos para pré-Libertadores, né? O Bahia, né? Podia ir o Bahia e o Corinthians, né? O Bahia e o Corinthians, é isso mesmo. Beleza, então é isso, ó. Semana que vem não tem rodada da Libertadores, vai ser Copa do Brasil. Aí só na outra semana que teremos Libertadores, no final do mês de maio. Beleza? Aí voltamos aqui para falar. Tá? Não falaremos da Copa do Brasil, a gente Deixa pode eu falar. Última informação, Pedrinho. Não, só um comentário. River 6-2. Só um ampassant. 6-2. Só um ampassant rapidamente pela 6-2. Não é? Anularam o gol. Ele fez o terceiro, mas não valeu. 6-2. Não, só queria fazer um ampassant rapidamente pela Sul-Americana, né? Porque só rapidamente pelos brasileiros que o Corinthians ganha fora de casa e vai jogar ainda vai jogar fora de casa ainda, mas com a possibilidade de classificação, né? O Grêmio se classificou. O Grêmio está classificado, mesmo com empate com o Godoy Cruz, o Grêmio está classificado, né? O Cruzeiro ganhou, mas já está desclassificado. Fluminense também ganha de 2-0 em casa, está classificado, né? O Atlético Mineiro, acho que o jogo ainda está acontecendo, ele está ganhando de 3-1, encaminhando muito bem a classificação.
E o Vasco, em homenagem ao amigo Cutrim, que tá aí na live, que eu sei que o Cutrim tá aí, que é o vascaíno, em homenagem a ele, o Vasco, meu Deus do céu. Como diz o Matheus, o pior jogo do Vasco, a próxima notícia ruim do Vasco é o próximo sempre o jogo. próximo Não tem jogo. jeito, cara. É impressionante. Como é, Matheus? É sempre o próximo jogo, exatamente. É, cara, é sempre o próximo jogo, né? E você vê a fragilidade, né? Porque, pô, tá jogando contra Puerto Cabello, Melgar. O Lanús é um time mais conhecido, né? Sim, Mas, o pô, outro time melhor. Puerto Cabello. O cabelo não dá. E o Vasco tá em terceiro, ou seja, eu vou até torcer pro Vasco ganhar do Melgar, que vai jogar em São Januário. Não é possível que o Vasco não vai conseguir ganhar do Melgar, porque ele tem que ganhar, porque se ele empatar, ele tá fora. Mas eu vou torcer muito pro Vasco, porque a gente precisa dar umas boas risadas quando o Bulo ficar em terceiro e pegar o Vasco. Vai ser ótimo. A gente vai... Vasco é a nossa alegria, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Somos todos Bucaramanga, Bulo e o Carabobo, né? Os três devem ir para a Sul-Americana. Né? Beleza, gente. Então é isso aí. Uma horinha de live aí, tá de boa. Ei, Leonardo. Então, segunda-feira voltamos com Tá. Brasileirão. Beleza? Só bota o comentário aí do amigo aí, ó. Qual? Beleza. Esse? Pode ser o último. Isso. Ele é o gremista, não é? Ele é o gremista. Ele é gremista. Tá vendo? A gente tem que expandir nosso... Crencou sozinho. Deve ficar em segundo e pegar o time da Libertadores na pré-oitavas. É isso, porque os segundos lugares pegam os terceiros da... Só o primeiro classifica, não é isso? Só o primeiro. Só o segundo é playoff. Mas quando começa a mata-mata, Grêmio... mobilização é diferente. Mobilização é diferente. Eu acho que qualquer um dos terceiros que cair, o Grêmio tem chance de seguir. É, porque o Grêmio ainda tem chance de ficar em primeiro, né? O Grêmio ainda tem chance de ficar em primeiro. Embora o Godoy Cruz, que tá na frente do Grêmio, ele... Eu acho que se ele ganhando, ele fica em primeiro e resolve a questão, né? Então vamos ver aí o Grêmio, né? O que vai dar essa Sul-Americana. Aí não sabe. Beleza, então. Então vamos nessa. Valeu demais. Valeu por presença de todo mundo aí. Galera no comentário também. E segunda-feira voltamos aí com outra live falando da rodada do Brasileirão. Beleza? Que vai ter Botafogo e Flamengo, hein? Botafogo e Flamengo. Vai ter muito clássico. Vai ter os 4 clássicos Davi aí. também. Davi também. É Corinthians e São Paulo também? Quem é? Não, Cruzeiro e Galo. Cruzeiro e Galo. Cruzeiro e Galo. Beleza. Não vai ter nenhum em São Paulo, não? Em São Paulo, não. Nenhum? Não vai ser o São Paulo e Corinthians, o famoso saco? É São Paulo e Corinthians? Eu acho que não, é São Paulo e Grêmio, sábado. Olha aí, olha vocês lembram? Não, Corinthians não. Olha aí, Tiagão. São Paulo e Grêmio sábado, hein? Ó. Olha, só para falar pro Thiago aí, ô Thiago, desculpa, mas realmente eu não estou vendo o Grêmio jogar. Perdão. Mas eu vou prestar atenção. Próximo jogo eu vou ver. Próximo jogo da Sul-Americana a gente vai trazer informações aqui, viu? Tamo junto. Nem o Mano Menezes tá, viu, Pedrinho? Nem o Mano consegue ver. Ó, botaram aqui Corinthians aqui, ó. e Santos. Corinthians e Santos. Então é o Coçar. Pois é, pô. Eu falei que ia ter o clássico é o clássico Coçar. Paulista também. É o Sacou. Mas eu não sei. Ainda é clássico, Santos? Ainda é clássico? Aqui em São Paulo não é, cara. Aqui em São Paulo fala assim, o grande rival é o Santos, mas não, o Santos ele não é nem clássico, cara. Todo mundo fala isso aqui, cara. E Santos, inclusive, ó. Só ia falar uma coisa, já que já citou o Santos, a notícia que saiu hoje rapidão, vocês viram o salário do Neymar, né? Que vazou aí, né? No Santos. 21 milhões por mês. 21 milhões por mês. Ganha 4 milhões. Os jogos, né? Jogos, quanto, Matheus? Os contratos que ele trouxe equivalem a isso. Porque se for ficar 0-0, vá lá. Mas se os contratos que ele trouxe foram menores que isso, é um péssimo negócio. Tanto do ponto de vista financeiro para o clube, quanto desportivo.
Parece que é 70% que ele tem dos patrocínios, né? E dos direitos de Mas imagem. 75% do patrocínio vai para ele. Olha, Santos, parabéns, que gestão. Viu? Rumo. O Santos está tentando se classificar com antecedência para a Série B. Ó, parabéns mesmo aí, o pessoal do Santos, viu? Pensando O do bi ponto de da vista Série B. financeiro, se a família Neymar pode estar fazendo isso de propósito para quebrar mais o Santos e comprar mais barato. Tem até esse ponto de vista, né? Tudo é Quanto mais possível. quebrado ele tiver, mais fácil fica de comprar uma SAF Santos e virar um ativo da família Neymar. Paciência. O comentário aí o último comentário aí, Leonardo. O Ney cai veio por amor, para fazer o time falir e ele comprar. Deve ser. Pronto. Deve Fala ser aí isso. dele. E olha, o Neymar tá vendo a gente aqui, viu, Neymar? Abraço, Neymar. O Neymar adora a gente, ele sempre vê. E vamos ver se domingo você joga, hein, Neymar? Pelo amor de Deus, hein, Neymar? Porra, tá de sacanagem. Beleza, então, gente. Valeu e até segunda-feira. Valeu. Até Valeu. segunda. Grande abraço.